Ambiente gostoso. Que presença gostosa. Meu Deus. Quanto você sente essa presença maravilhosa? Eu quero te convidar a estar abrindo a Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 30. Oh glória. Você pode glorificar o nome dele enquanto procura também. Não tem problema não. Aleluias. Oh glória. Enquanto você procura, eu quero rapidinho dar um recado para os jovens que estão aqui, os pais que estão conosco aqui. Nesse próximo sábado nós não teremos culto aqui na igreja, porém nós iremos em Santa Fé. Santa Fé está fazendo um evento para jovens, e fica aqui, eu estendo para toda a congregação, para os jovens que querem estar lá conosco, irmão. Toda vez que nós fazemos alguma coisa, um culto, uma vigília, algo, eles sempre estão aqui glorificando o nome de Deus junto conosco. E chegou o momento de nós honrá-los também, e ir lá em Santa Fé glorificar o nome de Deus, ir lá exaltar o Senhor. E vamos lá, gente. Eu quero dizer para você que estamos procurando um ônibus para que nós possamos ir de ônibus. Então eu quero dizer, quando a gente colocar a lista lá no grupo, você que tem o desejo de ir, a vontade de ir, vai ter um custo muito simbólico, irmão, apenas para cobrir as despesas mesmo do ônibus. Só que se você quiser ir, corre e coloca o seu nome, tá? Porque depois que encheu, não tem o que fazer, irmãos, a não ser que você vá de carro atrás até lá. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Todos encontraram? A minha tradução diz assim, capítulo 30, versículo 22 em diante. Isso, vou esperar você virar a página. A minha tradução diz assim, capítulo 30, versículo 22. O Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliva, da oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para unção, óleo sagrado para unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a base com os seus utensílios e o suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e aos seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Amém? Pode se assentar. Eu sei que alguns já me viram pregando acerca do óleo que ia no candelabro, acerca de um óleo preparado que era usado nas lamparinas do templo. Só que o óleo que nós lemos é um óleo diferente. Esse óleo é um óleo que é chamado óleo de mirra. É um óleo preparado para se ungir tanto os sacerdotes, quanto na época os reis, os profetas. E eu quero dizer para você de que eu tenho certeza que Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida. E a pergunta que eu quero falar para você agora é: aonde estão aqueles que são ungidos por Deus essa noite aqui? Só os ungidos dão um glória a Deus bem alto, mas bem alto.
Oh glória! Eu quero que você entenda que não importa o que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja vivendo no seu ministério, eu quero dizer para você que Deus preparou um óleo. Deus fez Moisés construir um óleo preparado para mim e para você, que somos ungidos na casa de Deus. E eu quero dizer para você, nessa noite, eu quero trazer você a olhar de que, eu creio, irmão, que Deus ele é muito meticuloso nas coisas que faz. Sabe, nada Deus criou por um acaso. Eu não acredito que simplesmente Deus criou esse óleo, mandou colocar essas especiarias, simplesmente por colocar. Não. Quando eu li essa palavra, a primeira coisa que me veio na mente foi uma bula, pastor. Uma bula de um remédio. E vocês vão entender por quê. Porque eu tenho um problema na minha coluna, e eu preciso tomar uma certa medicação quando a minha coluna ataca. Só que o meu cunhado é acometido da mesma doença. São a hérnia de disco. Quem tem aqui sabe quão difícil é quando ela ataca. E um dia eu estava com muita dor e eu não tinha mais o meu remédio. Precisava ir até o médico, pedir a medicação. E eu liguei para minha irmã e disse para minha irmã: o Anderson tem uns 2 remédios até o meu ficar pronto, só para mim passar essa crise que está atacando? Ela disse: claro que tem. E eu peguei e falei para ela: me manda uma foto do medicamento dele. Passei na casa dela, peguei os 2 medicamentos, tomei um. Só que eu notei que ele agiu diferente na minha vida. Eu senti que não foi a mesma coisa. E aí eu peguei a caixinha do meu, vem dentro de um potinho, e eu comecei a olhar as composições, porque teoricamente é o mesmo problema. Porém, quando eu fui olhar dele, as composições eram diferentes. Então eu entendi naquele momento de que a receita para cada um, ela tem que ser devidamente feita para você. Ela tem o seu peso, ela tem a sua medida. Assim também, quando Deus decidiu pedir para Moisés construir, Ele colocou essa receita. Ele começou a constituir para Moisés uma receita. Mas essa receita era para quem? Era para quem servisse na casa de Deus como sacerdote. Era para quem servisse na casa do Senhor. Era para que quem tivesse o desejo, quem fosse chamado, separado para a obra do Senhor, aquele óleo descesse sobre a cabeça. Eu quero dizer para você de que, como eu acabei de dizer, que Deus ele não faz nada por um acaso. Isaías vai dizer que Deus não faz nada informe e vazio. Pelo contrário, se nós formos estudar acerca da atmosfera, sabemos que 1% a mais não existe vida, 1% a menos não existe vida. Quando os cientistas vão estudar as árvores, vão estudar seja qualquer matéria, o que for, sabe que há algum ser que tem muita inteligência, é muito certinho, irmão, nada foge do controle. Parece uma coisa tão simples, mas é complexa. É um mundo dentro de outro mundo. É muito complexo. Deus sendo assim tão perfeito, tão lindo, criando as coisas com uma riqueza de detalhe, criando desde uma planta, desde um animal, desde qualquer ser vivo. É um mundo complexo a estudar. Uma célula, eu não consigo acreditar que um Deus tão metódico, Ele tenha construído, pedido para Moisés construir um óleo, simplesmente por construir. Fez a escolha de elementos para estar dentro desse óleo, simplesmente por escolher. E quando eu vi aquilo, o Senhor começou a falar no meu coração, eu falei: eu vou estudar o que tem dentro dessas coisas, o que são essas coisas, quais são os elementos, o que esses elementos têm tão especial para que Deus houvesse escolhido esses elementos e colocasse dentro de um óleo, e dissesse para Moisés: esse óleo é para ungir apenas aqueles que servem na casa de Deus. Ei, eu descobri algumas coisas, de que a primeira coisa é que essas árvores, elas foram escolhidas como se distribuída.
elas viviam em biomas completamente diferentes. Nós temos a acácia, nós temos a própria mirra, nós temos o cálamo, que gosta de lugares áridos e secos, lugares com poucas águas. Porém, nós vamos encontrar, o cálamo gosta de lugares úmidos. Por quê? Porque ele é um certo junco, ele mora na beira da água. Plantas distintas, lugares áridos e lugares secos. Isso o Senhor começou a ministrar no meu coração. A palavra que veio no meu coração foi que desde a escolha de cada elemento, Deus já estava falando profeticamente na vida daqueles que iriam servir na casa de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: ei, eu vou colocar dentro desse óleo algumas coisas, algumas propriedades de árvores que sabem viver no meio do deserto, mas também sabem viver na beira da água. Era como Paulo dizendo: ei, eu sei viver num momento bom, na bonança, mas eu sei também viver em momentos difíceis, de escassez. Era como se Deus estava falando: eu quero que olhe para isso e que vocês entendam de que o chamado que Deus tem na minha e na tua vida, aquilo que o Senhor nos separou para servir na casa de Deus, haverá momentos de seca, mas há momentos de bonança na minha e na tua vida. Todos aqueles, aqui tem pastores, todos aqueles que foram chamados, tem um ministério, irmão, sabe que o ministério não é fácil. Todos nós fazemos com muito amor aquilo que fazemos. Fazemos porque o Senhor colocou um amor tão grande naquilo que entregou em nossas mãos. Mas aquele que carrega a boa obra, a boa semente, aquele que carrega e faz com amor, sabe que é difícil. Sabe que às vezes no meio da caminhada nós somos feridos, machucados. Sabe que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Sabe que haverá momentos que nós temos que sobressair algumas coisas. Ei, se eu e você, com pouco tempo aqui nessa terra, nós sabemos quão difícil, quem dirá Deus, que não iria saber disso? A Bíblia dizendo de que todos os meus dias, todos os seus dias estão postos diante dEle. Ainda antes, em fome no ventre da minha mãe, Deus já conhecia a minha e a tua vida, aquilo que nós viríamos passar. É por isso que Ele decide construir, Ele decide mandar fazer um óleo para cuidar. Isso não é um óleo, você vai entender conforme eu vou pregar. Isso é um remédio de um pai cuidando de um filho, porque ele sabe que no meio da caminhada o sacerdote viria enfrentar coisas, e aquilo que ele viria enfrentar, ele precisaria das propriedades que estariam dentro dessas especiarias. Oh glória! Então você sabe que não é fácil. Deus sabia que não ia ser fácil. Jesus disse: olha, vocês vão ser entregues como as ovelhas mudas ao matadouro. Não vai ser fácil, porém eu vou cuidar. Porém o Senhor vai cuidar de mim, de você. Porém, antes do Senhor nos chamar, antes do Senhor nos separar, Deus já sabia o que eu e você enfrentaríamos, as dificuldades, e Ele já tinha separado isso. Olha só, Mateus 10:7 diz: e indo pregai dizendo, e chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Presbítero, por que você está lendo isso? Porque essa especiaria, esse óleo, ele tinha duas finalidades. Diga comigo, duas finalidades. Quais é essa, presbítero? Primeira finalidade era medicinal. Segunda finalidade era para perfumar o ambiente. Você consegue entender para que Deus lhe chamou? Você consegue entender por que Deus te ungiu? É Deus dizendo para você: eu te chamei para curar os enfermos, limpar os leprosos. Eu te chamei, eu coloquei dentro do óleo da unção, eu derramei sobre a vida tua uma unção para curar os enfermos, para limpar os leprosos, para trazer cura onde você chegar. Ei, só que interessante é que o óleo cai primeiro na minha. Então o óleo cura primeiro quem? Primeiro eu. Ei, Deus te chamou para curar. Eu não sei que ambiente que você trabalha, eu não sei que ambiente você está vivendo, mas entenda que Deus te ungiu.
Deus te separou para que você traga cura naquele lugar. Não importa, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que Deus diz: olha, eu vou te usar no dom de cura. Só que quando vem um enfermo, parece que Jesus traz, porque Jesus faz isso, irmão. Quando Jesus dizer para você: eu vou te usar em cura, pode ter certeza que daqui a pouco alguém enfermo vai chegar perto de você. Entenda que é a oportunidade de Deus te dando, dizendo assim: ei, começa a utilizar o dom que eu coloquei sobre a sua vida. Presbítero, eu tenho medo se nada acontecer. Irmão, não é eu, não é você, é sobre a palavra dele. Impõe as suas mãos e determina que a enfermidade vai embora. Ei, e se não acontecer nada? Irmão, aí é com Jesus. Mas faça o seu papel, apresenta essa pessoa, ora por ela, determina, transborda essa cura que o Senhor gerou dentro de você. Segunda coisa, para perfumar o ambiente. Tem ambiente que a gente chega que parece que fede. Por quê? Porque o que é comentado, o que é falado, o que é visto naquele lugar. Eu vou dizer para você, no ambiente que eu trabalho, às vezes tem dois rapazes lá, dois homens já, velhos já. Às vezes eles estão vendo coisas que não devia ver. Quando eu entro naquela sala, eles... Renan não gosta disso. Eu falei: não gosto mesmo. E eles já cercam, já muda, já fecha o celular deles e param com aquilo. Se o papo não convinha a Deus, ali é encerrado. O que eu quero dizer para você é que aonde você chegar, o perfume do Espírito tem que mudar o ambiente. A podridão do pecado tem que ir embora. Aquilo que estava fedendo naquele ambiente tem que cessar, porque o Senhor te ungiu com especiarias aromáticas. Ei, eu sei que às vezes na sua Bíblia está escrito cinamomo, mas isso nada mais é do que uma canela aromática. Oh glória! Você carrega o perfume de Cristo, irmão. Olha aí o que a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos um bom perfume de Cristo. É eu e você. Nós somos o bom perfume de Cristo. A minha, a tua vida tem que exalar essa graça. A minha, a tua vida tem que exalar. Jesus um dia entra na casa de um homem, e uma mulher derrama um perfume sobre os pés dele. E aí o homem vai repreender a mulher, e ele diz: ei rapaz, calma aí, eu cheguei na tua casa, tu não me deu um beijo no rosto, não ungiu a minha cabeça e não limpou os meus pés, deixa que ela faça aquilo que era para você fazer. Sabe por que era ungida a cabeça? Porque na época as pessoas não tinham costume, não tinham nem água suficiente para tomar banho todos os dias. Então quando eu recebi uma visita, nós iríamos se sentar à mesa, eu ungia a cabeça dessa pessoa, para que eu não focasse no cheiro, ou no mau cheiro, mas a única coisa que eu olhasse para ela e sentisse, era o bom perfume das especiarias que eu havia passado nela. Você consegue entender que Deus te ungiu com um perfume, para que todo o mau cheiro do pecado, para quando as pessoas chegarem perto de você, não lembrar mais quem você era, mas sentir o bom e suave perfume de Cristo na sua vida. Eu sei que Satanás às vezes vai levantar um tribulado para querer apontar o nosso passado. Ei, mas diga para ele: ei rapaz, isso aí é tempo passado. Agora o que eu carrego é um perfume suave. Eu carrego um perfume suave de Cristo. Agora a minha vida é diferente. Ei, eu não consigo olhar para esse texto e achar que Jesus fez isso, o próprio Deus, e juntou essas especiarias por juntar. Ei, olha uma coisa linda que eu encontrei dentro dessas especiarias. São plantas, já falei, são plantas diversas de biomas. Isso eu já falei. Olha que coisa mais linda. Quando eu fui estudar como é retirado, como é extraído essas especiarias, eu achei um comum. Essas especiarias, todas elas só conseguem ser extraídas se a árvore que libera ser ferida. Quem sabe você não entendeu. Ei, essas especiarias que Deus falou para Moisés: reúna as especiarias. Para reunir tem que colher, mas para colher precisa ferir a árvore, precisa ser ferido para liberar o melhor que ela tem. E eu quero parar para dizer para você, eu não sei se você sabe como é extraído a mirra,
Mas a mirra é a que mais me chama a atenção, porque a mirra, ela é uma árvore que ela não dá um porte tão grande, mas para você colher a mirra, para você conseguir colher a mirra, você precisa pegar e ferir profundamente a árvore. Você precisa dar um golpe forte nelas, não pode ser superficial. E diferente de algumas árvores que você vai entender, se eu ferir uma mangueira, uma planta de manga, ela libera um líquido viçoso, e aquilo se passado no rosto, na pele, aquilo machuca. A maioria das árvores, como o mamão, como várias árvores, aquilo que ela libera é danoso para mim e para você. Porém a mirra, quando ferida no mais profundo do seu âmago, ela libera tudo que ela tem de melhor dentro dela. Tudo. Ela não libera aquilo para ferir a outra pessoa, ela libera o que ela tem de melhor para poder curar ela. Oh glória! Sabe o que eu consigo ver? É olhar para a Bíblia e encontrar um versículo que diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas. Ei crente, quem sabe as pessoas lhe feriram no mais profundo do seu âmago. Quem sabe a vontade era de retribuir com um tapa. Quem sabe a vontade era de retribuir com uma palavra. Quem sabe a tua vontade era de pular no pescoço e chacoalhar. Mas ei, a mirra, diferente disso tudo, quando ferida, ela libera o seu melhor. É como o nosso Cristo, quando na cruz, ferido, Ele liberou o seu melhor. Eu quero que você entenda que não importa quão profundo as pessoas tentam te machucar, não libere nada danoso para a vida dela. Libere o que você tem de melhor para você, porque isso vai trazer cura para você, isso vai trazer cura para a sua casa, isso vai trazer cura para o seu ministério. Ei, não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com o bem. Ei, eu carrego uma palavra para a minha vida e pega ela para você. Cada um dá o que tem, irmão. É impossível entregar algo que eu não tenho. Quando a pessoa te ferir, se você retribuir, deixa eu te dar uma notícia, lamentavelmente é algo que governa ainda aí dentro. Lamentavelmente, presbítero, se alguém me chegar, eu pulo o pescoço. Ei, lamentavelmente aí dentro aí precisa ser trabalhado, aí dentro precisa ser restaurado, precisa ser revisto. Jesus precisa chegar aí, porque é impossível eu dar algo que eu não tenha. Diferente, irmão. Eu vi um vídeo, acho que eu até falei em outra pregação minha. Eu vi um vídeo de um senhor que estava tentando pregar para um rapaz, não sei se era dentro de um metrô ou dentro de um ônibus, e ele pregando sobre amor, o rapaz ficou tão nervoso, pegou e deu um tapa na cara daquele senhor. Aquele senhor não parou de falar, continuou falando, pelo contrário, aquele cara começou a chorar, começou a abraçar, e aquele senhor ganhou aquele jovem para Jesus. Por quê? Porque na hora de ser ferido na face, ele liberou aquilo que ele tinha, e o que ele tinha era Cristo. O que ele tinha era um amor genuíno, redentor da graça de Deus sobre a vida dele. E ele sabia que aquilo ali iria curar o jovem. Ei, que eu e você podemos ser como essa mirra, que se no meio da caminhada, no chamado do ministério, se no meio da nossa caminhada nos ferir, que nós íamos lembrar daquele que nos remiu, nos lavou, aquele que foi ferido, aquele que foi imputado o meu e o teu pecado, aquele que decidiu liberar o seu melhor quando ainda ferido. Oh glória. A canela, irmão, a canela ela precisa ser arrancada da casca. Acho que você já viu isso. A canela é necessário arrancar a casca, ferir a árvore. O cálamo, como é um junco, é necessário ser quebrado. E às vezes Jesus tem que quebrar eu e você para que nós possamos liberar o que nós temos de melhor. Ei presbítero, é difícil, mas é real. Às vezes Jesus tem que chegar na minha, na tua história e dizer: rapaz, eu preciso arrancar isso aqui de você, porque isso aqui, quando eu te quebrar no meio, você vai conseguir liberar coisas dentro de você que nem você imaginava que você carregava. Eu sei que dói, eu sei que é doloroso, mas foi nos momentos mais difíceis da minha vida, foi nos momentos que Jesus me quebrou mesmo, é que eu pude conhecer verdadeiramente o que tinha dentro de mim. Foi nesses momentos. Não tenha medo. Eu vi outro dia, esqueci o nome do pastor agora, falando de que as orações dele é: Deus me quebra, Deus me molda, Deus
me mostra aquilo. Deus trabalha na minha vida. E ele disse: enquanto as pessoas estão pedindo bênção, eu estou pedindo para que Deus, Ele molde a minha vida, que Ele arranque de mim, que se for necessário Ele faça o que for, mas e que eu venha ser salvo. Ei, eu sei que às vezes essa palavra parece ser dura, irmão, mas é melhor entrar sem um membro no céu do que ficar com o corpo inteiro nessa terra. Às vezes é necessário sermos quebrados, é necessário sermos moídos, é necessário às vezes o Senhor nos apertar, para que eu e você libere o dom de Deus que há dentro de mim e de você. Quem sabe se Deus não arrancar você desse serviço, se você não for mandado embora, você nunca vai abrir a tua empresa, você nunca vai correr atrás dos seus sonhos. Quem sabe se o Senhor não te mover de lugares, você nunca vai evoluir, nunca vai correr, nunca vai aprender, nunca vai evoluir. Aquilo que para mim e para você é perca, quem sabe para Jesus é ganho sobre a nossa vida. Às vezes o Senhor vai sim, vai arrancar da nossa vida amizades, pessoas, ambientes, mas é necessário, é para que nós diminuímos e o Senhor cresça e apareça na minha e na tua vida. Oh glória. A acácia, é necessário fazer um corte, também é um tipo de canela, também é da mesma família da canela. E é aí que me pegou, irmão, é que eu não consigo crer que foi por um acaso isso, porque Deus vai escolher duas espécies duas árvores da mesma espécie, porém com nutrientes completamente diferentes, cada um trabalhando em uma área do corpo para sarar, para curar. É aí que eu vi e falei: uau, Jesus, você foi específico. Oh glória. E o último e não menos importante é o óleo. Os 3,5 litros de óleo. Eu sei que você, a maioria, sabe como é extraído o óleo. Sim, é colocado, na época de Jesus, era colocado o fruto da oliveira, era colocado as pedras e era prensado, colocava mais uma pedra, mais prensado, mais pedra, mais prensado. Quanto mais pressão, mais óleo, quanto mais pressão, mais óleo. Eu vou dizer para você, há momentos na minha, na tua vida, que o Senhor vai nos apertar, o Senhor vai nos espremer, o Senhor vai nos colocar numa pressão tão grande que eu e você vamos dizer: eu não aguento isso aqui, e o Senhor vai dizer: aguenta sim, suporta mais um pouco, porque daqui a pouco sai o óleo precioso. Daqui a pouco você vai ver que eu vou te usar para acender as candeias do templo, eu vou te usar para ungir os sacerdotes, eu vou te usar para alimentar pessoas, eu vou te usar para diversas coisas. É difícil. Você acha que é por um acaso de que Jesus escolheu um jardim chamado Getsêmani antes de chegar naquela cruz? Você acha que é por um acaso que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está sofrendo uma angústia, um aperto de alma, uma pressão em um lugar chamado Getsêmani? O próprio Deus o levou naquele lugar dizendo: ei, vou extrair do filho o que ele tem de melhor. Era ali. Jesus foi tão pressionado a ponto das veias da testa dele não estourar, mas criarem fissuras e ele começar a suar sangue. A ciência vai dizer que homem nenhum aguenta, pessoa nenhuma aguenta isso, ou ela morre por um derrame, ou o coração explode. Só que Jesus não podia morrer na prensa. Eu e você não vamos morrer na prensa. O Senhor não nos coloca no Getsêmani, o Senhor não quer nos pressionar para nos matar. Ele quer nos pressionar para que de nós saia o melhor óleo, para que nós possamos pôr para fora tudo aquilo que Ele colocou na eternidade dentro de mim e de você. É para isso que Ele quer. Você não vai morrer, mais difícil que seja, você não vai morrer, você vai suportar. Como é que você tem tanta certeza, presbítero? A palavra de Deus diz que o Senhor não lhe daria prova maior do que você podia suportar. Deus não vai te levar em lugares que você não pode. Deus não vai te levar em lugares que você não vai suportar. Não vai fazer você passar coisas que você não tem como lidar com isso. Não. Em tudo Deus tem um propósito. Às vezes a minha, a tua vida foge do controle da minha mão. Já fugiu. Porém nunca fugiu do controle da mão de Deus. A luta tua, quem sabe já era, fugiu da sua mão. Só que, como disse a pastora, nunca fugiu do controle da mão de Deus. Quem sabe você se sente sozinho.
Quem sabe você diz: eu não tenho ninguém comigo, como disse a pastora, mas ela já disse que nesse momento difícil o Senhor está contigo. Você não está sozinho. E isso é garantia de sucesso, irmão. Isso é garantia. As pessoas podem te levar até um lugar, mas só Deus pode te levar para o propósito. Creia nisso. Ei, entenda. Todas essas especiarias para liberar o que tem de melhor precisa ser ferido. Não é a vontade de Deus, irmão, de machucar eu e você. Não, Ele não é masoquista. Não. É porque às vezes eu e você precisamos. Porque nós temos tanto medo de tanta coisa. Nós se sabotamos o tempo todo, dizendo que eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Eu não sei. Eu não sou filho da família pobre. Eu sou menor, não sei o quê. Ei, irmão, tudo isso é conversa. Do jeito que você crê nisso, crê nessa palavra, você é filho de Deus. O seu pai é dono do ouro e da prata. Como eu já disse, nada foge do controle dele. Se ele quiser abrir uma porta agora, ele abre. Se ele quiser fechar, ele fecha. Ei, não há nada impossível para aqueles que crêem no Senhor. Não há nada, irmão. Operando Deus, quem impedirá? Se você crê nessas debilidades tuas, acredita na mesma intensidade nesse Deus, nesse Pai zeloso, nesse Deus amoroso. Oh, glória. Ei, eu encontrei algumas coisas que dentro delas, elas têm em comum essas especiarias. E uma eu achei muito interessante, pastor, porque quando eu fui lendo, estudando, eu fui vendo de que todas elas, pastor, elas tinham anti-inflamatório para o corpo. Todas elas desinflamam o corpo. E eu vou dizer para você, como eu disse no começo, no meio da caminhada nós somos feridos, somos quebrados, nós somos prensados. Só que Jesus sabia que isso iria acontecer. E para aqueles que são ungidos, o Senhor diz: não vai ser fácil. Quem sabe às vezes as pernas vão cansar, vai começar a inflamar. Porém eu preciso colocar dentro desse óleo um anti-inflamatório. Você consegue compreender? Às vezes sim, às vezes ficamos debilitados. Só que Jesus falou: não, calma aí, meus filhos não, eles não vai ser fácil não. Porém eu vou dar todo o suporte necessário para chegar ao propósito. E todas elas, irmãos, quando você vai estudar as propriedades dentro delas, elas são anti-inflamatórias. Elas desinflamam o corpo. Algumas a garganta, outras é para o estômago, enfim, para todos os setores do corpo. Mas todas elas são anti-inflamatórias. Tanto a mirra, quanto a cássia, quanto o cálamo, quanto o óleo, todas elas são especiarias anti-inflamatórias para uma área do nosso corpo. Que cuidado é esse? Que zelo é esse? Das 5 especiarias, 4 elas têm uma potência de cuidar do coração. Cardiovascular, pastor. Parece que Deus sabia que o sacerdote iria passar por momentos que o coração precisa. Eita, eu não sei. Precisa, pastor? Tem momento que precisa. Tem momento que a gente tem que olhar e dizer assim: é só por causa do óleo da unção, Deus, que o coração aguenta. É só por causa do chamado. É só pelo propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque senão já tinha estourado o coração. Às vezes já tinha entupida. Só que Deus olhando e falando assim: não, eu sei quem cuida da casa de Deus, irmão. Eu sei que precisa ter um coração tratado, um coração bom. Precisa ter um coração que flui, um coração cheio de amor, um coração cheio de graça, um coração que perdoa, um coração que ama, que zela. Ei, e dos 5 elementos, 4, o Senhor disse: pode pôr aí, porque vai cuidar do coração. Eu quero o sacerdote com o coração bom. Eu quero o sacerdote com a cardiovascular dele a 1000 por hora. Ei, para aqueles que não sabem, eu sou líder de jovem, irmão. Tem momento que eles testam o coração da gente. Meu Deus do céu. Tem coisa que eu olho assim, um dia desse eu quase me fartei. A Juliana já dá risada, que ela sabe o que eu estou falando. Falei: meu Deus do céu, não pode. Por quê? Só que eu e você não vamos morrer.
O Senhor não nos separou para isso. Eu e você, o Senhor, quando nos ungiu, sabia as pressões que eu e você iríamos viver, sabia que nós ia precisar amar. Às vezes as pessoas olham assim para o pastor e dizem: mas como é que o pastor pode perdoar essa pessoa que falou mal dele? Como é que pode que o pastor pode perdoar essa pessoa que tanto feriu ele? Como é que pode? Essa pessoa não para, onde ela chega, ela encosta, ela consegue usar a boca santa dela para reclamar daquele que tanto ora por ela. Deixa eu dizer para você, é pelo chamado, é pelo óleo que desceu na cabeça dele, é pela unção que o Senhor desceu dentro do coração dele, é de amar, irmão, é de não guardar rancor, é de não guardar mágoa, é de não, pelo contrário, é para quando a pessoa fala mal, diga: você não gosta de mim, mas eu te amo, eu vou continuar orando por você. Quem sabe você não vai com a minha cara, mas eu vou dizer para você: eu te amo, que Jesus chegue na minha e na tua vida, que o Senhor nos dê graça para viver. Ei, porque um coração doente, irmão, amargor no coração, ele não fere a pessoa que você quer, ela só fere você. É por isso que nós temos que ter um coração perdoador, um coração que perdoa, que tenha misericórdia, que tenha uma graça. Não leva nada para o coração, irmão. Ei, e é por isso que o salmista vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede tudo que é ruim. E o Senhor dizendo: conheço o coração, preciso cuidar dos corações. O coração do sacerdote precisa ser diferente. Eu tenho uma receita que é diferente para quem é sacerdote. Oh glória! Quem sabe você está achando que não vai aguentar, que não é para você, o chamado está difícil. É sim. Calma aí. Calma aí, o Senhor vai transformar esse coração aí. Vai chegar. Ei, eu vou ler para vocês, para você ver o amor de Deus. O restante, irmão, o cuidado de Deus com tudo, é muita coisa para falar. É muita coisa. Mas eu vou falar para você que eu separei aqui, irmão, as propriedades. Eu tive que reduzir muito as propriedades, aquilo que mais, para que você possa entender. Olha que tremendo, pastor. A mirra, as propriedades anti-inflamatória, antimicrobiana, saúde da pele, cicatrização, na saúde bucal e no sistema imunológico. Que Deus é esse? Que preocupação é essa? Canela aromática, anti-inflamatório, antimicrobiótico, digestivo, bom para o coração. Cálamo, anti-inflamatório, antimicrobianos, relaxante, tônico digestivo e para o coração. Acácia, anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, antivirais, antianalgésica, anti-ansiedade e estresse, pastor. Deus sabia que pastor passa estresse, né? Passa, irmão. Às vezes dá um estresse, rapaz. Ei, se você pegar tudo, era como se Deus dissesse assim: eu vou cuidar de cada cantinho desse corpo teu aí. Não importa por onde os seus pés passarem, não importa o que você vai viver, eu derramei dentro desse óleo aquilo que é necessário para lhe curar por inteiro, para restaurar a tua saúde, para te fazer saudável, viril, forte. Ei, é analgésico. Às vezes a dor é tão grande, às vezes a vontade de desistir é tão grande. Ei, eu queria saber se alguém aqui ainda não teve vontade de desistir, mas eu já tive. Só que às vezes quando nós vamos dobrar o joelho e dizer: Deus, não aguento mais não, está doendo, nós lembramos que não foi homens que nos escolheram, mas foi o Senhor. E parece que o analgésico de Deus chega e diz assim: você suporta um pouco mais. Está doendo, mas o bálsamo de Gileade está chegando. Está doendo, mas eu vou arrancar com a mão. Está doendo, mas o óleo vai chegar no mais profundo, no âmago, aonde feriram você, no mais profundo da sua alma. O óleo chega, o óleo chega. Sabe o que é lindo? Essas especiarias, para liberar tudo isso que eu disse para você, para ela poder perfumar um ambiente, ou ela era moída, ou colocada sobre o fogo. Oh glória! Às vezes você pergunta por que às vezes o Espírito Santo derrama um fogo. Porque o Espírito Santo derrama um fogo.
É porque quando Ele derrama o fogo dele, daqui a pouco o incenso começa a queimar, e daqui a nossos lábios começa a dizer: Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és um Deus tremendo. Quando o fogo de Deus chega no lugar, quando é colocada a canela, quando é colocada a mirra, quando é colocado o cálamo sobre o fogo, Ele libera o suave aroma da adoração, Ele perfuma o ambiente. Ei, se o fogo chegar, e chegou, já chegou, porque enquanto estava essa adoração, esse louvor, meu irmão, oh glória, oh glória, oh aleluias, eu quero que você entenda, de que você precisa entender de que não importa o que você esteja vivendo, o Senhor cobriu a sua vida, Ele te cercou por completo. Você não vai passar por nada que você não suporte. Ele não vai deixar você viver nada que fuja do controle da mão dEle. Eu sei que no chamado há desafios. Eu sei que no chamado há desafios, há momentos difíceis. Eu não sei onde é que lhe feriram. Eu não sei que momento você está vivendo do teu ministério. Mas eu quero dizer para você que ainda informe no ventre da tua mãe, Deus já tinha te separado das nações, Deus já tinha te dado um propósito, Deus já tinha te dado um dom, o Senhor já tinha direcionado a tua vida. Você não é um acaso nesse planeta, você não é um acaso nesse lugar, você não foi um erro dos pais, não, você não foi um encontro casual, você é um propósito de Deus, você é um propósito de Deus. Então suporta esse processo, suporta o que você está vivendo, porque assim como o sacerdote, quando era ungido, era coberto, também tinha um momento dele entrar na presença de Deus, e face a face, dentro do Santo do Santo, reconhecer o Senhor. Ei, é difícil, mas há momentos de glória, vai valer a pena, e ao que vencer dali de comer do fruto da árvore da vida, e ao que vencer dali uma coroa, e ao que vencer vai morar no céu com Jesus. Isso é suficiente. Não desista, você não vai parar. Eu estou aqui querendo te motivar, irmão, dizer para você de que você não vai morrer nesse processo. Não sei se está na área seca, não sei se está à beira da água, eu não sei em que momento você vive, mas o chamado de Deus é maior na tua vida do que qualquer momento que você viva. Se coloque-se de pé. E eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai parar, sacerdote. Você não vai parar. A obra de Deus não acabou na sua vida. O Senhor não errou quando lhe escolheu. Não, você não foi uma escolha do pastor Jefferson, da pastora Dani. Não, você não foi a escolha do pastor onde você congregava. Quando o óleo desceu sobre a tua cabeça, você foi a escolha de Deus. Foi o Senhor quem te separou. O pastor Jefferson, a pastora Dani apenas confirma aquilo que o céu já determinou sobre a tua vida. Os pastores apenas confirmam aquilo que o céu já declarou sobre você. Ei, presbítero, estava doendo. Falou bem, estava doendo, não vai mais doer. Me feriram profundamente. Ei, põe para fora o amor, que o amor vai lhe curar. Me cortaram. Ei, entrega o seu melhor. Entrega o seu melhor. Não desista. Jeremias diz: quando eu penso em desistir, há um fogo que arde dentro de mim e não me deixa parar. Que fogo é esse? Esse é o fogo do Espírito que entra dentro dele e começa a queimar aquelas especiarias aromáticas, e ele lembra que ele foi ungido por Deus. Quem te chamou foi Jesus. Quando Jesus te chamou, Ele sabia das feridas que você tinha. Quando Jesus te chamou, Ele sabia das debilidades que você tinha. Quando Jesus chamou eu e você, Ele sabia onde nos encontrou. E é por isso que um pouquinho antes dele ser insulto aos céus, Ele disse: eu vou ao Pai,
mas eu rogarei ao Pai que envie um. No Velho Testamento era um óleo da unção, irmão. No Novo Testamento, eu e você, nós somos marcados pelo Espírito de Deus. Se você não entendeu, uma das simbologias do Espírito Santo é óleo. Eita, você estava pensando, presbítero, então preciso que o pastor Jefferson deixe o óleo sobre a minha cabeça? Não, você não precisa. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus que está aí dentro, o Espírito de Deus que já desceu sobre a tua vida, o Espírito do Senhor que está aí dentro, é Ele quem te cura, é Ele quem te restaura, é Ele quem te fortalece, é Ele quem sara as suas feridas, é Ele quem levanta, é Ele quem te põe de pé. E eu quero te convidar a você vir aqui na frente, você que precisa, presbítero, eu preciso de alguma coisa na minha vida, eu preciso que o Senhor derrame esse óleo e cure algumas feridas que estão abertas. Eu preciso de cura. Essa é a noite, irmão. Lembra-se que esse óleo é usado para duas coisas, uma é para perfumar e a outra é para curar. Oh, glória ao Senhor nesta noite, meu irmão. Quer fazer de você um incenso suave, Ele quer curar a sua vida. Se você sentir no seu coração que você precisa vir aqui na frente, você precisa de uma cura, presbítero, eu preciso ser curado numa área da minha vida, sai do seu lugar e vem aqui. Se você precisa, presbítero, eu preciso que o Senhor derrame esse óleo sobre a minha vida, porque eu não estou aguentando mais, eu estou pensando em parar, eu estou pensando em desistir, eu estou achando que está difícil as coisas. Se você sentir no seu coração e quiser vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Não é feio, irmão, reconhecer de forma alguma. Eu estou aqui na frente dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me cure. Eu quero a cura da minha coluna. Eu preciso que o Senhor cure a minha coluna. Curve a sua cabeça, comece a falar com Deus. Você não vai morrer nesse lugar. Você não vai morrer na beira do caminho. Você não vai morrer. Presbítero, eu não sei o que fazer. Eu tenho um recado para você. O óleo do Espírito Santo está nesse lugar. Não é comigo, é com Ele. É o Senhor quem vai mexer, é o Senhor quem vai trabalhar, é o Senhor quem vai lhe curar. Curve a sua cabeça. Se você sentir, quiser vir aqui na frente, já tem alguém querendo. Se você quiser vir aqui na frente e dizer: Deus, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso que eu seja mudado, transformado. Presbítero, eu acho que para mim já deu nada, rapaz. Tem muita coisa ainda nesse ministério. Você não sabe o que eu passei, eu não sei, mas Deus não errou quando te escolheu. Eu não sei que momento você vive, mas o Senhor não errou. Ele te escolheu sabendo quem você era. E é por isso que Ele quer derramar esse óleo de cura. É por isso que Ele quer essa noite restaurar você. É por isso que essa noite o que Ele tem é o melhor para a sua vida. É por isso que Ele disse para Moisés: separa o melhor das especiarias, porque são para aqueles que são sacerdotes, são aqueles que servem na minha casa, são aqueles que vão servir no meu templo, são aqueles que vão
Cadê? Cadê aqueles que foram ungidos para adorar? Cadê aqueles? Porque o fogo já está nesse lugar, o Espírito Santo já está nesse lugar. Ei, cadê o incenso suave? Cadê as especiarias aromáticas? Deixa eu dizer para você, o óleo que Deus derramou sobre a sua vida, ele tem o poder de levar tudo isso que as especiarias têm para o mais profundo do seu âmago. Eita, é por isso que o Senhor colocou dentro do óleo. Foi para lhe curar por dentro, por fora, por completo. O cuidado de Deus é em todos os setores da sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Estenda a tua mão para cá, igreja. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar para esses que estão aqui diante do Senhor, Deus. Pai, eu creio nessa palavra que eu preguei, Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus de detalhe. Eu creio que o Senhor, Pai, é um Deus que cuida, que zela. O Senhor é um Pai que pega no colo. O Senhor é um Deus que dá remédio àqueles que precisam. O Senhor é aquele Deus que guarda, que protege. O Senhor sabe por onde nós iríamos passar. O Senhor sabe as feridas que nós iríamos ter. Mas por conta do seu amor, Deus, o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu com óleo de graça, com óleo da unção, Pai. O Senhor nos ungiu, Pai, nos curou, Pai, para a honra e a glória do seu nome, Senhor. Nós cremos, Pai, que a nossa casa é curada. Nós cremos, Pai, que há restauração dentro das nossas famílias, Pai, dentro dos nossos ministérios, dentro da nossa vida, Pai, por um completo, Senhor. E nós declaramos, Pai, sobre a vida, Pai, de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Fica aqui, varão. Para mim encerrar, escute isso. Ei, escute bem isso. Você entendeu que todas essas especiarias, ela tem uma propriedade curativa. E o mais lindo é que o Senhor colocou essas propriedades curativas, pastor, dentro do óleo. Sabe por quê, pastor? Porque a nossa pele, ela absorve o óleo. Só que o óleo tem o poder de absorver aquilo que é colocado nele, pastor. Sabe aquela pimentinha que você tem em casa? Você não precisa colocar a pimentinha em cima da comida, é só derramar o óleo, porque o óleo conseguiu extrair da pimenta o seu sabor. Quem sabe a minha pele não iria conseguir absorver a mirra, o cálamo, a cássia, mas o Senhor sabia que o óleo iria conseguir reter tudo aquilo que havia de bom, e quando passado sobre a minha e a tua cabeça, iria conseguir ir na nossa corrente sanguínea, e na nossa corrente sanguínea curar nós por completo. Aleluia. Deus vai te curar por completo. E eu quero encerrar isso aqui pedindo se tem alguém que ouviu essa palavra e gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus. Nós temos aqui um irmão que está reconciliando. Presbítero, eu ainda não aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu preciso dele na minha vida. Eu preciso dele na minha casa. Até hoje eu andei, fiz as coisas do meu jeito, da minha forma, mas eu sei, irmão, que com Jesus a sua história vai mudar. Se tem alguém aqui dentro que gostaria de entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, não precisa ter vergonha. Nós temos um homem de Deus aqui querendo Jesus. Nós temos alguém aqui reconciliando com Deus. Ei, vou deixar para a próxima, não deixa não, varão. Pode ser que eu não termine esse culto e o arrebatamento chegue, as trombetas toquem, não dê tempo de nós chegar em casa. Oh glória. Se alguém aqui dentro que gostaria, corre aqui, levanta a sua mão, quem sabe. Presbítero, eu não consigo ir aí na frente, mas eu quero levantar minha mão, quero entregar minha vida para Jesus. É só levantar a sua mão, um obreiro vai até aí. Você queria reconciliar com Deus? Nós temos ali uma irmã. Oh glória. Aplauda a igreja, aplauda a igreja. Aplauda, isso, glória. Aleluia. 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 Quem sabe você estava com vergonha até agora. Nós temos aqui alguém que decidiu romper.
Nós temos duas pessoas que não estão preocupadas com o que os outros vão pensar. O que elas querem é Jesus, é o céu, é a eternidade, é os braços do Pai, é o amor, é o cuidado, é o zelo de um Deus poderoso. Oh glória. Deixa para amanhã não. Deixa não, irmão. Há muitos sinais da vinda de Cristo. Aleluia. Mas alguém levanta a sua mão, senão nós vamos orar por esses aqui. Estende a tua mão para cá. Oh glória. Eu não vou insistir, porque eu estou oferecendo é bom demais para insistir. Eu estou oferecendo a salvação, é vida eterna, é um amor incondicional. Aleluia. Senhor, nós queremos apresentar a vida da tua filha, do teu filho. Escreve o nome. Aplauda, igreja. Tem mais um. Aplauda. Isso. Oh glória. Aleluia. Meu Deus. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Deus. Que a partir de hoje eles nunca mais andem, Senhor, sozinhos. Que a partir de hoje o teu Espírito Santo, Pai, seja com eles por onde eles forem, Deus. Eu sei que a partir de hoje eles têm um Pai zeloso, guardador. Pai, em nome de Jesus Cristo, unja eles, Deus, com tudo aquilo que eles precisam. Guarda, cuida, zela. Em nome de Jesus, Pai, visita o mais profundo do âmago da vida deles e traga cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem lindo para Jesus. Oh glória, aleluia. Agradeço a minha oportunidade, aleluia.